Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela e hoje na nossa aula de matemática nós vamos entender um pouquinho mais a respeito dos gráficos e como fazer contagem utilizando esses gráficos. Vamos lá? Para que usamos os gráficos? Então, nós já sabemos que os gráficos nos ajudam a fazer contagem, mas por que não contar normalmente e utilizar os gráficos para essas contagens? As informações apresentadas em gráficos facilitam a visualização dos dados de forma clara e objetiva, porque quando eu faço uma contagem pelos gráficos, eu não preciso contar um a um, né? Eu tenho uma tabelinha, uma numeração que me mostra claramente, objetivamente, os números ali que eu preciso saber. Então, o gráfico facilita o entendimento em uma contagem. Os diferentes tipos de gráficos. Apesar de existirem vários tipos de gráficos, nós vamos trabalhar com apenas um no momento. Vamos conhecer então 5 tipos de gráfico no momento. Primeiro, nós vamos conhecer o gráfico de colunas. Esse gráfico é o gráfico que nós iremos usar agora no segundo ano, nós iremos trabalhar com o gráfico de colunas. Ele é um gráfico mais fácil de interpretar, tá? Ele tem aqui a legenda, né? Que aqui a gente pode ver, olha, vendas, que é o azulzinho, e aí ele tem mês a mês, a gente pode fazer dia a dia, semana a semana, né? E aí vem, olha, do 0, 20, 40, 60, 80, 100, ele tá numa contagem de 20 em 20, né? E aí fica fácil da gente saber, olha, por exemplo, janeiro, a venda foi de 20, fevereiro, 40. Então, basta eu olhar, eu não preciso fazer uma contagem de 1 a 1, tá? Nós agora, então, iremos trabalhar com o gráfico de colunas. Existe também o gráfico de linhas. O gráfico de linhas, ele é utilizado para fazer uma contagem no tempo, tá? Então, aqui, olha, de janeiro a fevereiro teve um aumento de 20 para 40, tá? Então, a gente precisa, é um gráfico que a gente precisa interpretar. Nós temos também o gráfico de pizza, que ele é um gráfico usado mais para percentagem, tá? Que nós não vamos trabalhar isso agora também. Então, temos o gráfico de pizza, temos o gráfico rosca, que também não vamos trabalhar agora, que também é um gráfico de percentagem, e o gráfico de barras, tá? Então, agora nós vamos ficar no gráfico de colunas. Contando com o gráfico de colunas. Então, como eu falei para vocês, nós vamos agora no segundo ano trabalhar com gráfico de colunas somente, tá? Porque ele é um gráfico mais simples de ler, ele é um gráfico objetivo, mais claro, e a gente não precisa fazer contagem de 1 a 1 para poder ver a informação que ele traz pra gente. Então, olha só, vamos ver um exemplo que tem na nossa apostila para trabalhar com gráfico de colunas. Gabriela também fez uma pesquisa em sala para descobrir os brinquedos favoritos dos alunos. Depois, organizou os resultados em um gráfico. Veja, então nós vamos perceber que o gráfico de colunas aí, ele tem a numeração do 0 ao 9. E aqui nós temos uma legenda com as cores, né, de acordo com os brinquedos que foram votados na sala de aula na pesquisa que a Gabriela fez. A gente poderia também não ter feito essa legenda e ter escrito aqui embaixo, né? Bola, carrinho, bonecos, mas assim fica mais organizado, né? Um gráfico com legenda, ele é o gráfico correto. Então, a gente pode ver, olha, se eu perguntar para vocês assim, quantas crianças votaram na bola? Eu não preciso contar de 1 a 1, eu já vou aqui na linha onde está a cor que indica a bola e vejo que foram 3. Ah, e o carrinho? Foram 6. E os bonecos? Foram 2. E videogame? Foram 9. Bicicleta? Foram 8. Então, eu consigo identificar mais rápido, mais claramente, qual é a quantidade, né, de votos, aqui nesse caso, no gráfico de colunas. E se eu perguntar quantas crianças votaram? É só eu somar, né, todas as quantidades de cada cor. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje a respeito dos gráficos
Espero que vocês tenham gostado e agora nós iremos para a plataforma realizar as atividades referentes a esse assunto. Um abraço e até a próxima aula.